Então, nesse segundo vídeo, a gente discute soma de subespaços. Nosso objetivo é definir o que significa a soma de subespaços e aí, então, descobrir como que a gente faz para calcular a soma. Antes, porém, vamos começar falando de união de subespaços. Então, imagina que a gente tenha duas retas passando pela origem no plano. Retas passando pela origem são subespaços do R2. Então, a gente tem dois subespaços do R2. O que a gente quer saber é se a união dessas duas retas produz um subespaço. Bom, mas de acordo com a definição de subespaço, se a gente pega vetores num subespaço, no nosso caso aqui o subespaço é a união de L1 com L2. Eu estou imaginando que, eu estou me perguntando se o conjunto L1 união L2 é um subespaço ou não. Então, se eu pegar a união desses dois, isso significa que eu estou pegando todos os vetores em L1 junto com todos os vetores em L2. Então, o V1 que está em L1 está na união, o V2 que está em L2 está na união. Consequentemente, se a união for um subespaço, quando a gente somar deve cair na união. Só que não cai, dá uma coisa fora da união dos dois. Consequentemente, a união de subespaços nem sempre é um subespaço. Existem circunstâncias sob as quais a união é um subespaço? A resposta é sim. Por exemplo, se você pegar um subespaço contínuo no outro, a união vai dar um subespaço, porque quando você fizer a união vai dar o subespaço maior. Mas tirando situações como essa, a união nunca dá um subespaço. Então, como é que a gente faz para criar uma operação com subespaços que faça o papel da união, mas no contexto de álgebra linear? Ou seja, que de fato produza uma coisa parecida com a união, só que na verdade o que ela produz não pode ser a união, a gente já viu, mas vai ser uma coisa próxima dela que representa uma coisa próxima à união no contexto de álgebra linear. Então pega U e W, subespaços do Rn. A soma de U e W é o conjunto definido da seguinte maneira. É o conjunto de todos os vetores construídos como a soma de um vetor de U com um vetor de W. Como U e W são subespaços do mesmo espaço Rn, a gente pode somar quaisquer vetores em U e em W. Então a gente pega o conjunto de todas as somas, de todas as maneiras possíveis de vetores em U com vetores em W, bota isso num conjunto. A primeira coisa a notar é que se você pega um elemento de U e um elemento de W, então quando você faz o zero sempre está num subespaço, então tem um zero em W. Então eu posso fazer U mais zero, e isso pertence a U mais W. E eu posso fazer 0 mais W, porque o zero também está em U, 0 mais W pertence a W. Então isso significa que todos os vetores de U pertencem à soma, e todos os vetores de W também pertencem à soma U mais W. Consequentemente, U inteiro está contido dentro de U mais W, e W inteiro está contido dentro de U mais W. E aí a gente se faz a pergunta inevitável. Realmente, será que U mais W é um subespaço do Rn? E é isso que a gente vai ter que verificar. Só que em vez de fazer a conta como eu fiz no caso da interseção no vídeo anterior, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito usando a definição. Mas eu vou fazer de uma outra maneira que vai mostrar pra gente que de fato a soma é um subespaço e além disso vai explicar como que a gente constrói facilmente o subespaço soma. Então imagina que eu tenho dois subespaços definidos a partir de geradores. Aí eu escolho números reais quaisquer, A1, AK, B1, BM, pego as combinações lineares com coeficientes A1, AK dos geradores de U, U1, K, mesma coisa para W. Pego com os coeficientes B1, BM, pego uma combinação linear W1, WM e eu sei que está dentro de W. Tá? Então a combinação A1, U1, tarará, mais AK, UK está em U, e a B1, W1 mais, tarará, mais BM, WM está em W. Então, eu tenho um vetor de U e um vetor de W. Mas, de acordo com a definição de soma do slide anterior, os elementos do conjunto soma, que por enquanto é só um conjunto, a gente ainda não sabe se ele é realmente um subespaço, são obtidos pegando o vetor de U e somando com o vetor de W. Só que aqui eu tenho um vetor de U escrito como combinação linear dos geradores e um vetor de W escrito como combinação linear dos geradores. Então, quando eu somar, por definição, vai dar um vetor em U mais W. Consequentemente, o subespaço gerado por todos esses geradores de U e geradores de W juntos vai estar contido em U mais W. Porque o que a gente mostrou é que se você soma qualquer combinação linear dos vetores U com qualquer combinação linear dos vetores W, isso está dentro de U mais W. Mas essas combinações lineares são exatamente os vetores que você obtém quando você junta os vetores U com W e pega o subespaço gerado por isso. Então isso me dá uma inclusão.
a inclusão do subespaço gerado por esses vetores, a união dos geradores de U com os geradores de W, está dentro do subespaço soma. Vamos provar recíproca agora. Então, novamente, suponhamos que U e W são gerados dessa maneira. Aí pega um vetor V em U mais W. Mas, por definição, isso significa que V pode ser escrito como um vetor de U mais um vetor de W. Mas um vetor de U pode ser escrito como combinação linear dos U1 até o K. E qualquer vetor de W pode ser escrito como combinação linear dos vetores W1 até Wm. Então eu escrevo esses vetores U em U e W em W como combinações lineares. Tem alguns coeficientes que você vai poder escolher que produzem essa combinação. O U como combinação linear dos geradores de U e o W como combinação linear dos geradores de W. Tá bom, aí eu somo esses dois. Só que a soma desses dois, que é o elemento de W que a gente está considerando, é o elemento V em W que a gente está considerando, é de fato um elemento do subespaço gerado quando você junta todos os geradores de U com todos os geradores de W. Porque o que você obtém é uma combinação linear. Se você esquecer os parênteses por um momento, você obtém uma combinação linear dos U1s com os W, dos U's, perdão, com os W's. Consequentemente, isso é uma coisa que está no subespaço gerado por todos os U's e W's. Então mostramos que V, que é U mais W, de fato é um elemento que a gente começou simplesmente como sendo um elemento de U mais W, U maiúsculo mais W maiúsculo. Ele se escreve como Uzinho mais Wzinho. Uzinho mais Wzinho, a gente acabou de ver, pertence ao subespaço gerado pela união de geradores de U com geradores de W. Consequentemente, U mais W, Uzão mais Wzão, quer dizer, o subespaço, o conjunto, está contido no conjunto gerado por todos os da união de geradores de U com W. Então a gente tem que o conjunto gerado pela união de geradores cai dentro do conjunto U maiúsculo mais W maiúsculo, e U maiúsculo mais W maiúsculo cai dentro do subespaço gerado pela união de geradores de U com W. Mas se eu tenho as duas inclusões, então o que eu tenho é a igualdade, portanto, eu sei como construir o conjunto U mais W, pelo menos como construir geradores para U mais W. Mas se eu tenho geradores, eu sei tudo que eu quero saber a respeito desse conjunto, como base e dimensão, por exemplo. Tá? Note que isso prova que U mais W é um subespaço, porque a gente já mostrou muito tempo atrás que o conjunto gerado de todas as combinações lineares de uma certa quantidade finita de vetores é sempre um subespaço. E aí o que a gente fez foi mostrar que U mais W pode ser escrito como um subespaço desse tipo, unindo todos os U's com todos os W's. Tá? Então, em particular, a gente tem que U mais W, de fato, é um subespaço do Rn. Vamos fazer um exemplo. Então, imagina que a gente quer calcular a base e a dimensão da soma desses dois subespaços. O U é o subespaço gerado pelos vetores 1, 2, 3, 0 e 1, 3, 3, 2, e W é gerado por menos 1, menos 1, menos 3, 2 e 1, 0, 2, 1. São dois planos dentro do R4. E a gente vai lá e quer resolver achando quem é a base e a dimensão da soma. Mas a gente acabou de ver que a soma é definida os geradores da soma são definidos juntando os geradores de U com os geradores de W. Então a gente vai lá e junta tudo. Isso aí é o conjunto de geradores, e a gente agora precisa descobrir se esses vetores são linearmente independentes ou não. Então vamos ter que produzir uma matriz e aplicar a eliminação à matriz. Tá? Então o que eu sei por enquanto é que U mais W é gerado por esse conjunto G, que é o conjunto formado pela união dos geradores de U com geradores de W. Foi isso que a gente aprendeu do slide anterior. Então, repetindo isso, vamos construir a matriz. Bota toda a matriz que a gente chamou de A de G já em algumas semanas. Junta todos esses geradores, aplica a eliminação. Um dos vetores desaparece, porque de fato ele era a combinação linear dos outros. E o que a gente tem é que os vetores 1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, menos 5 formam uma base para U mais W. Consequentemente, a dimensão de U mais W é 3. Então, resolvemos completamente o nosso problema. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre soma direta. É um caso particular da soma que é extremamente importante em muitas aplicações.